Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane Goldar, sou advogada, professora, sou espírita, faço parte da Associação Jurídico Espírita do Estado de Sergipe e também da Associação Jurídico Espírita do Brasil. Para mim é um enorme prazer ter aceitado esse convite, estar aqui com vocês hoje à noite para a gente tratar um pouquinho do Evangelho, do caminho, da verdade, da vida. E eu agradeço esse convite que me foi feito na pessoa de Josi Raquel, para participar aqui do Evangelho com vocês no Centro Espírita Portal da Luz. Para mim é uma honra muito grande, espero que todos estejam em paz, que todos estejam bem. Vamos começar com uma prece para a gente harmonizar os nossos corações, os nossos pensamentos. Senhor Jesus, amado Mestre, irmão querido, amigo de todas as horas, agradecemos a oportunidade de estar aqui, tão longe e ao mesmo tempo tão perto, falando do Teu Evangelho, convidando a todos a pensar, a refletir e a viver a Boa Nova. Abençoa, Senhor, os trabalhos dessa noite. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui assistindo, nos ouvindo. Que os nossos pensamentos estejam conectados com as esferas superiores e que possamos sair daqui, desta noite de Evangelho, muito melhor do que aqui chegamos. Pedimos a Tua presença luminosa, pedimos a presença da espiritualidade amiga, que nos intua, Senhor, a fim de que possamos falar da Tua vida, falar do Teu Evangelho, apesar das nossas limitações, mas falar com amor, com alegria e com bom ânimo. Esteja conosco, Senhor Jesus. Assim seja. Então, meus amigos, desejo a todos vocês um ótimo bate-papo, nesse momento. Nós vamos falar, o tema escolhido para a gente tratar hoje do Evangelho foi sobre a ressurreição de Lázaro. Então, para vocês que gostam de acompanhar a palestra, a exposição, não é bem uma palestra hoje, aqui vai ser um bate-papo, que eu vou trazer algumas reflexões sobre a passagem da ressurreição de Lázaro, que está lá em João, capítulo 11, versículo 1, até mais ou menos nós vamos chegar ao versículo 44, tá? Nós vamos tratar de toda a passagem da ressurreição de Lázaro, ponto a ponto. Então, se você gosta de acompanhar, pegue a Bíblia, pegue o Evangelho, para a gente fazer uma leitura, uma reflexão, sobre a importância desse fato e o que é que a ressurreição de Lázaro tem a ver conosco na atualidade, tem a ver com nossas vidas. Bom, eu vou fazer uma leitura aqui mesmo detalhada, então me acompanhe. Como é que começa esse trecho? Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã, Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era o irmão de Maria. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele que tu amas, estás doente. Ouvindo o recado, que não foi dado por Marta nem Maria, elas mandaram dar o recado a Jesus. Jesus, ouvindo o recado, disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. E olha que interessante. Vamos fazer uma pequena pausa para entender o porquê que Jesus afirmou isso. Que a doença de Lázaro não era necessariamente para o desencarne de Lázaro. Ele estava doente, ele reconhece, mas aquele fato se daria para que Jesus, em mais uma de suas oportunidades, na sua missão terrena, trazendo a boa nova para nós, trazendo o evangelho de amor, pudesse exemplificar, através daquele fato, a glória de Deus. E por que assim fazia? Porque Jesus aproveitava todas as oportunidades que aqui tinha quando veio à Terra, oportunidades inclusive programadas pela espiritualidade para nos trazer um ensinamento,
uma correlação com a nossa vida. E ele dizia que aquela morte ali não era uma morte morrida, não era um desencarne efetivamente, mas sim uma situação em que Jesus atuaria para que Deus fosse glorificado, para que Deus pudesse ser provado aos homens. E a gente vai ver por quê um pouco mais adiante. Quando ouviu que Lázaro estava doente, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos. Lembremos que Jesus ouviu um recado, mandaram dizer que Lázaro estava doente. E mesmo assim, ele ficou ainda 2 dias naquele local. Estranho, né? Se Jesus amava Lázaro, amava sua irmã Marta e Maria, tinha com eles um verdadeiro laço afetivo, uma verdadeira comunhão, né? Uma comunhão amorosa, uma amizade. Por que ele ainda ficou 2 dias onde ele estava? Podemos pensar sobre isso, porque se a gente faz uma leitura rápida, parece que Jesus negligenciou. Ele ainda ficou lá 2 dias. Imagine nós, quando recebemos a notícia de que alguém que nós amamos está convalescente, está doente, está à beira da morte, está no estado crítico de saúde. O que nós fazemos? Nos apressamos, corremos, né, e tentamos chegar a esse local para ver a pessoa amada, né, para tentar ver a pessoa amada o mais rápido possível. Mas aqui não. Jesus ainda demorou 2 dias onde estava. E é importante esse fato, gente, para mostrar para a gente que tudo tem um tempo certo. E o mestre sabe disso. Quem não sabemos somos nós, quem não sabe somos nós, né? Que somos apressados, que corremos, que ansiamos, né, pelas curas das nossas enfermidades, das enfermidades das pessoas que amamos. Nós somos apressados, mas Jesus não. Ficou ainda 2 dias onde estava. Por quê? Para que se cumprisse o que tinha que ser cumprido. Lembremos que Jesus tinha comunhão direta com o Pai maior. Era filho do homem e glorificava a Deus através de suas ações. Então já é uma demonstração ali, meus amigos, de que ele não tinha pressa, não precisava ter pressa. Cada coisa acontece no seu devido tempo. E nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual. Para maturar os acontecimentos, entender, devemos agir, mas num momento correto. Não à toa que Jesus permaneceu lá, né, mais de 2 dias. Não foi negligenciando, né, descartando, entendendo que a situação de Lázaro não era urgente. Não, ele sabia exatamente o que Lázaro passava. Mas enfim, só então ele disse aos discípulos, depois desses 2 dias que ele recebeu a notícia, ele disse, vamos outra vez à Judeia. E aí os discípulos contestaram, tá? Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar. E vais de novo para lá? Fizeram uma crítica, né, ao Cristo. Lembraram Cristo que voltar à Judeia era correr perigo de vida. E Jesus responde, não são 12 horas do dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Gente, que importância esse segundo trecho. Perceba que quando a gente resolve abraçar o Evangelho através da leitura bíblica, fazendo uma interpretação à luz do que nós já sabemos na doutrina espírita, né, sobretudo nas obras de Allan Kardec e também tantas obras seguras que a gente consegue interpretar de uma forma diferente. Olha o que Jesus disse. Primeiro ele foi desafiado pelos discípulos, não são 12 horas. Jesus, como é que você vai voltar para a Judeia se lá você vai ser apedrejado? Isso é um risco de vida. Só que Jesus tinha uma missão, ele tinha um propósito e ele sabe qual era a missão e o propósito dele. Ele não ia deixar de cumprir a missão de curar almas, a missão de dar exemplo de amor, por conta de um risco de ser apedrejado. Lembremos que Jesus foi crucificado mais adiante e também sabia que poderia, né? Sabia que precisaria se submeter às dores do mundo para trazer uma mensagem nova ao mundo. Então é que ele diz aos discípulos, ora, quem anda de dia, o que andar de dia? O que andar de noite, né? Se alguém caminha de dia, não tropeça. Aqui Jesus não fazia necessariamente uma referência ao dia e à noite, como nós sabemos cronologicamente. Mas dia aqui representa a luz. O que a gente tem no dia, durante o dia? A luz do sol. E à noite a gente tem o quê? A escuridão. Então, quando ele fala aqui, se alguém caminha de dia, se alguém caminha na luz, e a luz representa aqui a comunhão com o Pai,
a conexão com o divino, a confiança em si, a fé na vida, a fé na entrega, né? Na entrega das nossas dores, das nossas questões, das nossas dúvidas em Deus, a gente está caminhando na luz. E se a gente caminha na luz, caminhando de dia, a gente não tropeça. A gente pode até tropeçar, quem não tropeçava era o Cristo, mas a gente não tropeça, ou seja, a gente não cai, né? Agora, se alguém caminha na noite, na escuridão, né? Na ilusão, né? Iludido com o mundo material, com os convites que o mundo material nos faz a todo momento, mergulhados nas nossas próprias dificuldades, ou nas dificuldades que nós criamos, que a vida apresenta, nós ficamos na escuridão, que equivale à noite. E dessa forma, a gente perde a confiança em Deus, a gente titubeia, a gente se fragiliza espiritualmente, a gente perde a alegria, a gente tropeça. Então Jesus disse para os discípulos, não há o que temer, eu caminho na luz. E se a gente caminha na luz, a gente vai voltar para a Judeia e vai acolher o nosso irmão Lázaro. Disse isso e acrescentou, né? O nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de um sono natural. Aqui Jesus diz, na verdade, que Lázaro, ele tinha uma espécie de morte que a medicina chamou hoje de catalepsia. Inclusive, a gente pode encontrar essa informação no Livro dos Espíritos, questão, salvo engano, 424. Podem ir lá checar depois, quando Kardec explica a diferença entre catalepsia e letargia, que é um mal, né, da alma que vai ter reflexos no corpo físico. Então, o que acontece com Lázaro? Ele estava no estado não de morte física, sem sinais vitais, mas num estado tal de entorpecimento, né, de ânimo, né, como se fosse um estado depressivo profundo, que ele estava no estado de quase morte, para todos que estavam ali assistindo. Então Jesus disse, ele está dormindo, um sono profundo, que é o sono que muitas vezes, meus amigos, nós também fazemos, né? Nós também adotamos na nossa vida. Às vezes a gente está naquele estado tal de desânimo, enfrentando um problema, seja de ordem, um conflito interno, seja um problema que a vida nos apresenta, às vezes na perda de um ente querido, né? Sobretudo esse ano, um ano de pandemia que traz muitas perdas, né? Que traz muita reflexão. E às vezes quando a gente para refletir, que a gente faz um exame da nossa vida, da nossa existência, do nosso comportamento, a gente corre o sério risco de, ao invés de renovar as energias e acreditar em nós, na nossa força, na nossa luz interior, como Jesus nos alertou, para que a gente pudesse brilhar a nossa luz. Às vezes a gente sai desse estado vibratório e entra no estado de vibração de uma catalepsia mesmo, um estado de ânimo que a gente vai se afundando, né, e pode cair numa depressão, que era o caso de Lázaro, né? Só que Jesus disse, eu vou acordá-lo. E é o que Jesus faz conosco. Ele nos acorda para a vida. Quando a gente resolve trazer Jesus para a nossa vida, quando a gente convida Jesus para entrar, porque Ele já está conosco. Vocês concordam comigo? Olhando ao redor das nossas vidas, olhando o conforto da nossa casa, o apoio dos familiares, apesar das dificuldades, olhando o trabalho que nós temos, a saúde de que nós gozamos nesse momento. Como não admitir que Jesus está em nossas vidas? Mas para além de estar em nossas vidas, Jesus precisa. A gente precisa, na verdade, sentir o Cristo na nossa existência. A gente precisa se permitir ser acordado por Ele. Ser acordado pelo Cristo. Então, essa passagem é muito interessante porque o Jesus fala, eu vou acordá-lo. Olha a firmeza do Cristo. E vou acordá-lo para glorificar a Deus. Para mostrar às pessoas que estão ali que há uma vontade maior, que é uma vontade do Pai, que é soberana. E que quando ela está presente em nossas vidas e nós nos deixamos acordar para a nossa realidade de vida, que às vezes é tão dura, é tão dolorosa em determinados momentos, né? Que nos deixa cair em desânimo, às vezes em estado de letargia e catalepsia. Então, o que é que Jesus disse aqui, né? Jesus falou claramente para os discípulos, Lázaro está morto, mas é morto para a vida, não é morto de morte física, né? E eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Olha que interessante. Jesus o tempo todo, né, tentando fazer com que os discípulos, apesar de andarem com ele ali, de viajarem com ele, que eles acreditassem na força do Mestre e na força que cada um tem.
né? Mas que só através dele nós vamos ao Pai, porque ele é o nosso caminho, ele é a verdade que liberta e ele dá sentido às nossas vidas, de maneira que através do Cristo e só através dele, meus amigos, né? E só através do Cristo, só através da tua obra, do Evangelho sentido, do Evangelho vivido, né? Desse rompimento de barreiras que a gente precisa realizar, dessa reforma íntima, tão falada por Allan Kardec, tão falada pela espiritualidade, né? Tão comentada nas obras de Chico Xavier, de Joana de Ângeles com a sua série psicológica. São tantos convites para que a gente possa acordar antes do tempo, né? Antes de chegar dos tempos de regeneração, que a gente ainda acorde nesse planeta de provas e expiações, que a gente contribua para essa fase de transição que a gente está vivendo de algum modo, do nosso modo imperfeito, como eu sou imperfeita, como vocês são imperfeitos, mas cada um pode dar um pouquinho de si, né? Então veja que Jesus fala muito claramente, foi bom que a gente não estava lá, né? Porque vocês precisam acreditar nesse movimento, dizendo para os discípulos, como se a dizer, né? Como se dissesse, quando eu chego, o Cristo falando para eles, né? Isso aqui é minha interpretação, tá, gente? Mas se vocês olharem atentamente, vocês podem chegar nela também. Como se o Cristo dissesse, quando eu retornar para a casa de Lázaro, para o convívio dele, eu, o Cristo, eu trago vida. Eu trago sentido para aquela existência, né? E vocês precisam acreditar nisso. Agora vamos lá para a casa dele. Jesus fala, então, Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Olha que interessante. Tomé diz, vamos nós também para morrermos com ele. Como se dissesse, olhando Cristo, chegando à casa de Lázaro, né, nós também passaremos por uma experiência de transformação. A morte não existe, meus amigos. Temos N informações da doutrina espírita, que nos confirma que a morte não existe. Então, morte aqui é transformação. Quando Tomé diz, vamos Cristo, vamos com o Senhor para a casa de Lázaro, para que o Senhor acorde ele, e nós também morreremos como Lázaro, no sentido de que nos transformaremos, né, a partir da vinda do Cristo em nossas vidas. E aí prosseguimos, meus amigos. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. 4 dias. Mas Jesus não chegou atrasado. Ele nunca chega atrasado. Às vezes nós não permitimos com que ele chegue antes do sofrimento, antes das nossas mazelas, né? Às vezes a gente só permite que Deus entre nas nossas vidas através do Cristo quando nós estamos no pior momento das nossas existências, que nem conseguimos raciocinar. Mas ele nunca está atrasado. Nós é que estamos atrasados, né? Então ele já fazia 4 dias que estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, que era a cidade que Lázaro estava. Ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro do Cristo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Outro ponto para a gente parar aqui. Veja como é interessante quando a gente faz essa leitura do Evangelho, né? Da Bíblia, ponto a ponto. Veja, Marta ouviu que o Cristo estava vindo e foi ao encontro dele. Marta não esperou que o Cristo chegasse em casa. Ele ainda estava a 3 quilômetros da aldeia. E ela saiu da sua casa. O que é a casa aqui? Que representação nós podemos ter? Do seu local de conforto, né? Apesar da dor. Né? Ela estava dolorosa, ela estava doída ali porque o irmão dela tinha falecido na visão dela. Então ela sai da sua dor, ela sai da sua casa, ela sai do seu conforto e ela vai ao encontro do Cristo. Só que Maria tem uma postura diferente, que é muitas vezes a postura de muitos de nós. Maria não, Maria fica em casa, na sua dor, na sua tristeza, na sua letargia, vivendo o luto. E aqui não há nenhum problema de viver o luto, né? Mas olha que postura diferente, uma postura ativa de eu vou ao encontro do Cristo e a outra postura de Maria, eu aguardo o Cristo vir até mim. Qual das duas vai encontrar o Cristo primeiro? Aquela que vai ao encontro dele. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança que Marta tem no Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque o Cristo traz o que para nós? Vida em abundância.
verdade que liberta, sentido existencial, cura espiritual. Nos ensina a amar, nos ensina a ter fé, nos dá todos os instrumentos para que a gente conduza a nossa vida com força e com alegria e com bom ânimo. Então ela diz, mas agora, ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus Ele te dará. Né? E Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Então ela entrega ao Cristo toda a confiança que ela tem nele. E Jesus responde afirmativamente, seu irmão vai ressuscitar. Mas Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Que interessante, né? Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar, mas não é agora, é no último dia da ressurreição. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. É muito forte isso, gente. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Olha, quem acredita em mim, mesmo que morra, morte física, viverá na eternidade, nas dimensões espirituais. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre, porque a ignorância, a morte é temporária. Logo, logo a gente desperta, seja na nossa própria existência, seja nas nossas próprias encarnações ou também nas dimensões espirituais. Nós podemos despertar a qualquer momento. E a partir do momento que a gente desperta para as verdades divinas, né, que a gente amplia a nossa consciência, que a gente constrói dentro de nós o dever consciencial, a gente não morre mais. Não há morte mais, há vida plena. E é tão bonito quando o Cristo diz isso para Marta, por que ele diz isso para ela? Porque foi ela que saiu da dor dela e foi ao encontro dele. Então Marta já tinha condições de sentir essa mensagem. Ela entregou, né, a toda a confiança que ela tinha no Cristo. E ela diz, sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Então Jesus, ele dito isso, né, Marta foi chamar sua irmã Maria, falou com ela em voz baixa, né, e o mestre já está aí e está chamando você, ela falou para a irmã. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, aí levantou depressa. Enquanto a irmã foi lá ao encontro do Cristo, assim que soube que ele estava vindo, não esperou nele chegar, já Maria, apressada ali, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Que lindo isso aqui. Vamos fazer mais um pouquinho uma reflexão sobre a postura de Marta e de Maria. Enquanto Marta vai ao encontro do Cristo, Maria aguarda ser anunciada. Ela aguarda um anúncio do Cristo, ela é um agente, como nós, né? Vamos falar um pouco das nossas vidas. Quantos de nós, às vezes, em alguns momentos, a gente vai lá, levanta com as forças que a gente tem, com o resto de força que a gente tem, vai ao encontro do Cristo. Já em outros momentos, a gente precisa que alguém nos ajude. Então, a vinda, esse Marta falando baixinho ao ouvido de Maria, representa os nossos amigos, representa os terceiros, os outros, as tantas pessoas que nos ajudam nas nossas existências, que chega ali nos nossos ouvidos e diz, o Cristo existe. Acorde, levante, vá ao encontro dele, né? Então, essa ajuda, essa solidariedade, né? Essa fraternidade que deve existir entre nós, entre todos nós, independentemente de religião, de credo, do que for. Isso é um exercício que nos leva ao Cristo. Então, por vezes nós faremos isso por nós próprios, por vezes precisaremos de ajuda. Ora seremos ajudados, ora somos aqueles que vamos ajudar. Os judeus já estavam com Maria na casa e procuravam a consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que ela iria ao túmulo. Mas ela não iria ao túmulo para chorar, ela iria ao encontro do Cristo. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê que ela confia no Cristo também, mas ela precisou ser chamada. Diferente da irmã dela, que foi ao encontro do Cristo, né? Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Ele então se conteve, ficou comovido. E disse, onde vocês colocaram Lázaro? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Que bonito isso aqui. Só isso aqui daria um bate-papo para a gente conversar, né? Por que Jesus começou a chorar? Jesus tinha sentimentos, estava encarnado aqui na terra conosco. E como diz Paulo na carta aos Filipenses, Jesus se esvaziava da sua condição superior muitas vezes e se colocava conosco. O que acontece conosco quando a gente perde alguém que a gente ama? A gente chora. E ele amava Lázaro, amava Marta e Maria, e ele chorou, ele se comoveu.
mostrando que tinha sentimentos, porque ele chora conosco quando vê a nossa dor, quando vê as nossas quedas, quando vê a nossa resistência ao acordar, a saída dos nossos cantos, dos nossos cômodos, dos nossos desertos. Ele chora conosco, né? Então ele começou a chorar. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Que lindo, né? Os judeus perceberam, parece que precisa disso, né? Nós precisamos disso, de provas, né? E Jesus já sabia disso quando ele disse lá atrás para os discípulos, eu preciso ir até Lázaro para que vocês acreditem, né? Não nos milagres de Deus, mas na transformação que Deus opera em nossas vidas, através de mim. E aqui novamente ele chora e se comove, não que ele precisasse disso, mas fazia parte daquele contexto. Afinal de contas, não chorar poderia demonstrar indiferença, frieza. E Jesus não era alguém que queria mostrar isso. O exemplo dele era de amor, de compaixão, de misericórdia. Não é ele que diz, bem-aventurados os aflitos, né? Então ele precisava dessa igualdade naquele momento, né? E alguns deles, porém, comentaram, aí vem uma crítica tão feia ao Cristo. Alguém comenta, que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha que crítica é feita nesse momento, no momento de dor. Como é que o Cristo abre os olhos de um cego no momento e não vem impedir que o seu amigo Lázaro morresse? Foi uma crítica. Foi uma crítica que fizeram ao Cristo. O que é que o Cristo fez? Jesus, contendo-se de novo, Jesus respondeu, revidou, se magoou, postura espiritual que denota maturidade, consciencial. Conteve-se frente àquela observação desnecessária, né? Igualzinho como a gente faz quando recebe uma crítica, né? Quando somos reprovados em alguma conduta, né? A gente se contém, a gente engole seco, ou então engole o sapo, né? E segue adiante. Bem nós, né? Então já fica aqui também outro aprendizado. Jesus ouvindo, né, aquela blasfêmia, porque ninguém sabia do quilate espiritual do Cristo, né? Então ele se conteve e ele chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou, tirem a pedra. Que lindo, né? Então Jesus convidando todos ali a fazerem esse trabalho de remover os obstáculos da vida de Lázaro, para que Lázaro pudesse acordar. Então ele convida as pessoas que estão ali, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias que Lázaro está aí. Aí Jesus diz, eu não lhe disse que se você acreditar, verá a glória de Deus? Se você acreditar. Nós só vemos a glória de Deus quando nós temos fé, confiança profunda, que sai das nossas entranhas. Gente, o que é isso? Vamos pensar um pouco sobre isso, até que ponto a gente já tem essa fé, essa confiança, na hora do desespero, da dúvida, na hora da ansiedade, da depressão. Será que a gente entrega ao Cristo dessa forma, de dentro? Porque o Cristo disse, se você acreditar, né, verá a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, Cristo falando com Deus, mas eu faço isso por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Ou seja, o Cristo opera ali uma verdadeira transformação na vida de Lázaro, mas dá graças a quem? Ao Pai. E diz, Senhor, eu não preciso dessa demonstração, porque eu sei quem tu és. Mas as pessoas que estão aqui comigo, elas precisam dessa demonstração, para que o Senhor seja glorificado, né? Então ele rende graças ao Pai pela possibilidade de ser um instrumento divino e de transformação naquele momento. Muito linda essa conversa do Cristo com Deus. Dizendo isso, ele gritou bem forte, Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário, que era como as pessoas eram enroladas, né? Amarradas na época com um sudário. E Jesus disse aos presentes, desamarrem e deixem que ele ande. Então, olha que interessante. Essa passagem é tão profunda, gente, errando. Mas eu gostaria de até convidá-los a ler novamente mais tarde ou em algum outro momento da existência de vocês. O Cristo, são tantas lições nessa passagem, mas fica muito claro o quanto ele usa
né, nossos irmãos, quanto Ele nos usa como instrumento, né, como Deus, o Pai maior, nos usa como instrumento, se nós quisermos, se nós acreditarmos. Então, quando Cristo convida todos ali para tirar a pedra, que era o grande e o maior obstáculo, abrir a gruta através da retirada da pedra, porque Lázaro estava lá dentro, na escuridão, já quase morto, em total estado de letargia, em total desconexão consigo mesmo e com a realidade da vida, né? E de repente, o que ele diz quando as pessoas tiram a pedra? Primeiro convite, vamos ajudar Lázaro para que ele acorde, vamos tirar o maior obstáculo que ele não poderia superar sozinho naquele momento. Depois ele diz o quê? Lázaro, sai para fora. Como se a dizer, Lázaro, agora é contigo. Agora é contigo. Agora é você que tem que se levantar da sua dor, da sua escuridão, desse estado que você está de desânimo e vir para a vida, e vir para a luz. Estava de dia, então ele convida Lázaro para vir para fora, fora dos problemas dele, fora da mentalidade dele, do estado psíquico dele, da vibração em que ele estava envolvido, e diz, vem. Então, gente, que preciosa essa lição. Esse é o convite que o Cristo nos faz todos os dias, para que a gente não caia nas vibrações de desânimo, de pessimismo, né? Dessa letargia que às vezes nos acomete e nos torna indiferente aos problemas dos outros, aos problemas da vida, à realidade da vida. Mas quando nós precisamos fazer as transformações que nós devemos fazer, o passo é nosso. Nós temos muitas ajudas, podem olhar em torno, mas o passo, o derradeiro passo é nosso. Somos nós que precisamos sair para fora e buscar a luz. E com essa reflexão de hoje, eu encerro aqui a minha fala, desejando que todos vocês, profundamente, possam dar esse passo. Seja hoje, seja em qualquer momento da existência de vocês. Possam dar esse passo para além das nossas fronteiras, dos nossos problemas e dos nossos limites. E que o Cristo está lá, nos esperando, na luz, aguardando a nossa saída, aguardando que a gente se supere, que a gente se vença, que a gente se transcenda, né? O nosso corpo físico, a nossa mentalidade ainda arraigada no materialismo, nas dificuldades. Olhemos para em torno e vemos e veremos que teremos muita ajuda e que o Cristo espera por nós. Eu agradeço muito a paciência de vocês nesses 30 e poucos minutos que estivemos aqui. Vamos fazer uma oração para finalizar essas reflexões de hoje. Deixo o convite a lerem novamente, a também tirarem as suas próprias conclusões desse trecho tão profundo para todos nós, para nossas vidas. Senhor Jesus, é com muita gratidão, é com o espírito leve e de serviço que nós finalizamos essa reflexão do Evangelho de hoje, agradecendo imensamente a espiritualidade que sustenta o nosso raciocínio, que aclara nossas ideias, que nos convida, acima de tudo, a sentir as lições, que nos convida a vivenciar a transformação que Lázaro vivenciou, a sair dos nossos defeitos, da nossa escuridão, das nossas resistências e da nossa ignorância, e dar o passo derradeiro à luz, ir ao encontro do Cristo, estar com Ele, caminhar com Ele, sentir plenitude, sentir abundância, sentir a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa passagem tão bela, por nos legar esse exemplo de fé, de confiança e de superação. Que fiquemos em paz hoje e nos próximos dias e que estejamos sempre com o nosso Pai maior. Assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Eu me despeço aqui de vocês nesse momento, desejando a todos uma boa semana.